Esse vídeo aqui é outro vídeo que não vai ter edição, não vai ter corte, não vai ter nada, porque eu quero falar com vocês sobre uma coisa que tem acontecido na minha cabeça e que tem me causado uma certa agonia, por assim dizer. Essas reflexões começaram e eu tive a ideia desse vídeo a partir de uma série que eu assisti, que eu terminei de assistir esses dias, que é provavelmente a melhor série que eu já assisti em toda a minha vida até hoje, e olha que eu já consumi bastante conteúdo nesse sentido de séries, filmes e animes, e o nome da série é Punch-On!, eu assisti pela Netflix, eu nunca tinha ouvido falar sobre essa série, e num determinado dia eu simplesmente abri, achei interessante a sinopse ali e resolvi assistir. Bom, essa série ela explodiu a minha cabeça em 1000 fragmentos diferentes. Ela mudou a química do meu cérebro, a minha forma de pensar sobre as coisas. E desde que eu terminei essa série, eu fiquei numa pira onde eu quero desvendar e aprender tudo, né? Essa série ela me motivou muito a aprender sobre programação, mais do que eu já gostaria de aprender antes mesmo de assistir, mas eu quero saber tudo de tudo, né? Tudo de tudo. De como o universo funciona por trás dos panos, né? Porque quando a gente pensa, a matemática, o universo é escrito em linguagem matemática, né? Pelo menos é assim que eu interpreto isso. E eu sei, cara, eu não sei nada de matemática, pra ser sincero. A última vez que eu estudei matemática foi na escola. E eu fico muito triste que hoje em dia eu não tenho o tempo necessário que eu gostaria de ter para poder dedicar a minha vida de verdade nisso, né? Se eu pudesse voltar, cara, há tempos atrás, quando eu era mais novo, eu dedicaria um baita tempo da minha vida, né, aprendendo matemática. E eu fico triste, cara, porque eu queria poder desvendar o miolo da coisa, sabe? Programação é basicamente a mesma coisa. Para dar uma contextualizada, né, essa série ela aborda pessoas que transferem suas consciências para a nuvem, para a internet, para a rede, né? E muita coisa acontece ao decorrer da série. Eu não vou dar nenhum spoiler porque eu recomendo todo mundo que gosta de computação, que gosta de ficção científica, a assistir essa série. Ela realmente, assim, ela explode a sua cabeça no final. É um negócio absurdo e te deixa no estado que eu tô agora, sabe? Onde eu gostaria de aprender tudo o possível, tudo quanto possível. Eu tava agora mais cedo estudando Kubernetes, porque é pro meu trabalho, eu preciso aprender, né? E eu tô mexendo com Kubernetes, então eu preciso me melhorar cada vez mais e estudando também observabilidade, né? No conceito de cloud e tudo mais, SRE, DevOps. Só que eu tava agoniado, cara. Eu tava vendo aquilo ali, mas eu queria ver outras coisas, né? Eu queria ver programação. Eu fiquei muito bitolado com a questão de recursão e loop, porque a série aborda esses temas e eu queria cavar o miolo disso e entender mais sobre isso. E aí, quando eu tava pesquisando sobre recursão e loop, daí eu pensei que para eu entender isso de verdade eu precisaria entender matemática, a matemática das coisas, né? Porque tudo no final é possível ser explicado pela matemática. E cara, como eu gostaria de ter esse tempo o suficiente para me dedicar 100% na matemática. Sério, a partir dali eu entender meio que a linguagem do universo. Eu queria muito ser essa pessoa. Se você que tá vendo esse vídeo é essa pessoa que entende matemática a fundo, que entende as coisas, cara, olha, eu queria muito saber como é que funciona no seu cérebro, na sua cabeça, porque eu realmente gostaria de ser assim. Eu realmente gostaria de ser assim. O mais próximo que eu cheguei de baixo nível das coisas foi quando eu estudei algoritmos e estrutura de dados. Então, eu li esse livro aqui completo. Esse livro é excelente também para entender esse assunto, mas ainda assim não é nem perto do que eu gostaria, cara. Porque vamos imaginar um mundo, caso a gente vivesse numa simulação, a gente vivesse num computador, né? Vamos supor que nós seres humanos, a Terra, o planeta e o universo fosse tudo programado e tudo escrito em linguagem matemática e código. Tudo isso fosse em códigos, né? Como se a gente estivesse dentro de um PC. Quais são os conceitos que eu deveria entender para eu entender esse mundo? Sabe? Se eu quisesse manipular alguma coisa ou entender o funcionamento de alguma coisa de verdade. Pode parecer papo de maluco, né? Pra muita gente isso é papo de maluco, mas é isso que eu tô pensando, sabe? É isso que eu gostaria de entender. E eu tenho certeza que pessoas que estudam ciência da computação de verdade, né, com seriedade, a fundo, que vem lá da matemática, da base da base da base da coisa, até o final, elas entendem tudo isso, né? Elas podem não compreender o universo, claro, isso ninguém vai compreender, mas elas conseguem ver padrões nas coisas que as pessoas que não têm matemática, assim como eu, das pessoas que não entendem programação, assim como eu, né, que eu entendo o básico do básico de programação, a gente não consegue ver da mesma forma que essas pessoas veem.
essa série Punch-On que eu falei, pelo que eu vi, eu não tenho certeza, ela foi escrita por roteiristas que se formaram em ciência da computação em Stanford, né, que é uma faculdade, uma universidade extremamente renomada aí. E é por isso que essa série ela é tão boa e ela aborda conceitos tão profundos. Pô, tô tentando arrumar o brilho aqui, mas tá osso, hein? É por isso que essa série ela aborda conceitos tão profundos, com tanta eloquência, com tanta concisão, né? Cara, se você nunca viu essa série, por favor, assista essa série. Se você ver, você vai entender por que eu tô me sentindo assim, como se tivesse uma coisa queimando no meu coração, né? Eu vou buscar agora outros temas relacionados a esses assuntos. Eu vi que muita gente que assistiu a série gostou tanto quanto eu, recomendou Evangelion e Serial Experiments Lain, que é um anime, e eu vou ver esses dois. E cara, a questão é, qual é o limite, né, do conhecimento? Qual é o limite? Porque quanto mais eu entendo e quanto mais eu aprendo as coisas, mais eu quero aprender, sabe? Quando eu tô aprendendo coisas pro meu trabalho, tipo Kubernetes, AWS, sei lá, Terraform, qualquer coisa, eu quero cavar o mais baixo nível possível, né? Só que, infelizmente, né, cara, como tenho trabalho e a gente precisa de dinheiro e tudo mais, a gente não pode se dar o luxo de ficar também aprendendo coisas só por hobby, né? A gente precisa também se dedicar a aprender para conseguir fazer mais dinheiro. Então eu fico muito nessa dualidade da vida, né? O que eu gostaria realmente de poder fazer, cara, se eu fosse herdeiro, assim, se eu fosse filho de gente rica, eu ia dedicar toda a minha vida ao conhecimento, toda a minha vida a aprender tudo sobre o que eu puder aprender no meu tempo de vida. Porque, cara, deve ser uma coisa assim, quase como milagrosa, sabe? Você entender as coisas de forma tão clara, assim, sabe? Uma pessoa que entende tanto de matemática, tanto de programação, que ela consegue ver tantos padrões no mundo. Cara, essa pessoa deve ter um funcionamento mental absurdo. Mas isso também implica naquela questão filosófica que todo mundo fala, né? Sobre a ignorância ser uma bênção, né? Então, às vezes também tem esse lado da moeda. O cara ele pode saber muito, mas se ele chega naquele nível ali, o cara surta, fica maluco e bom, é o que acontece com muitos gênios, né? Que são chamados de loucos, inclusive, né? Os caras sabem tanto de tanta coisa que eles parecem ficar loucos, mas na verdade às vezes eles só estão extremamente sãos, né? A gente nunca sabe. Esse vídeo ele pode parecer um papo muito de maluco mesmo, mas é porque eu tava numa euforia que é absurda. Como eu falei hoje, eu comecei estudando Kubernetes, depois eu fui estudando observabilidade, daí eu pensando nessas coisas, eu falei, cara, eu queria aprender mais sobre, então fui pesquisar sobre recursão, loop, aí eu vi que eu precisava aprender matemática também para entender de verdade, aí eu fui pesquisar sobre matemática e aí eu acabei caindo em fazer esse vídeo aqui, porque foi o que me restou. Eu precisava desabafar e jogar isso pra algum lugar. E esse canal aqui no YouTube acaba sendo a minha livraria de pensamentos agora, eu tô interpretando mais dessa forma. Então eu vou postar vídeos mais nesse sentido aqui, nesse estilo. Esse vídeo ele não teve roteiro nenhum e ele provavelmente nem fez tanto sentido assim. Mas se você conseguiu compreender, cara, é isso que eu tô sentindo agora, sabe? E se você não compreende, assiste essa série que eu falei. Essa série ela mudou a forma física como meus neurônios se conectam, com certeza. Eu não sei se você vai se sentir assim assistindo essa série, mas pra mim foi assim. E eu queria compartilhar esse sentimento, essa euforia que eu tô sentindo aqui. O nome da série é Punch-On! Na Netflix. Muito boa, ela não é tão falada, é mais conhecida lá na gringa pelo que eu tava vendo. E é isso, cara, surgiu essa minha reflexão. Um cara que eu gosto muito também, que ele é meio assim, maluco das ideias, que fala umas coisas bem legais, é o Baka Gaijin, talvez você conheça, né? E. Enfim, cara, qual é o limite, né, do conhecimento? Até onde a gente consegue chegar, né? E quão benéfico é você saber muito. Então é isso. Até breve. Valeu.